comigo aqui. Aqui a gente está com uma menina bem linda, né? Estou com quem? Estou falando com quem? Tailana. Então, você era aqui de Santa Catarina, do Chapecó? Direitinho, eu vim só para fazer mesmo, a contribuir, né, com o movimento e tudo mais. Como é tudo gratuito e é tudo para criança, a gente veio aqui para somar também. Então, você pode dar uma explicação como... Será que isso é uma organização, ou seja, um grupo de pessoas que junta o que eles têm para ajudar algumas pessoas, como, por exemplo, fazer facial? Explicar mais. Sim. Na verdade, é um coletivo, não é nada com CNPJ, não é nada registrado, é um coletivo que promove eventos para poder levar as crianças periféricas e aos jovens periféricos, talvez o que eles não tenham todos os dias, mostrar a cultura, mostrar o que é o hip hop na nossa vida e que pode interferir na vida deles também. Que legal. Então, você que é uma menina, né? Como se chama como? Isadora. Então, você está beneficiando de tudo isso gratuitamente, né? O que você acha de tudo isso? É muito legal, é uma confraternização muito boa, né? Muito bom. Legal. Você é muito bonita. Obrigada. Tá bom. Muito obrigado. Você tem alguma coisa para colocar mais? É isso, né? A gente tem que estar sempre ligado, porque existem muitos movimentos desses na cidade que é só você procurar, que você vai ver. São muitas pessoas que fazem parte disso, muitas pessoas tiraram o seu tempo, tiraram muita coisa para estar aqui, trazer isso até aqui. A gente sabe que não é um negócio fácil, a gente não tem apoio do governo, a gente não tem apoio de ninguém. A gente vem aqui solidariamente trazer tudo que a gente pode trazer para essas crianças. Tudo isso aqui é uma coisa que vai terminar hoje, ou seja, vai ter uma continuidade? Na verdade tem uma continuidade, porque é um evento, né, um evento bem grande, é tipo um evento de verão que acontece aqui em Chapecó, então esse coletivo ele participa de vários eventos. Esse aqui é um evento só, perante os outros vários que tem. Tem exposição de arte, tem oficina de grafite, tem oficina de dança, tem todos os elementos do hip hop interferem nisso. Então, vai ser todos os sábados, hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Sim, na verdade, o que acontece? Não tem um dia estipulado. São eventos que ocorrem durante os meses, né, no caso, e não é um dia só no sábado, por exemplo, tem coisas que acontecem durante a semana, durante o fim de semana, também tem a batalha aqui, que é a Batalha da Casinha, que acontece no domingo, a partir das 3 horas da tarde, que eles abrangem muito conhecimento, os mestres de cerimônia, os MC, enfim, trazem tudo isso. A batalha meio que está ligada com o coletivo, porque é tudo um movimento só, né, do hip hop. Com datas diferentes. Então, você estava fazendo make-up, né? Facial. Make-up em inglês eu acho make-up. Você aprende tudo isso ou só uma coisa que você faz assim? É uma coisa que eu aprendi a fazer comigo, né? Eu comecei a me maquiar, comecei a pesquisar, não tive curso nenhum para isso, mas é uma coisa que eu aprendi a fazer em mim. E como eu consigo reproduzir em mim, eu também consigo reproduzir nas outras pessoas. Entendi. Muito obrigado. Obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Vou lembrar para vocês que estou aqui na IFAP, no Salão Social. Aqui tem uma atividade de um grupo de jovens que estão aqui, né, ajudando as pessoas. A gente tem aqui comigo, não sei, tipo, toque com quem? Gerliane. Então, meu nome é Jake. A gente vem aqui para questionar, entrevistar para vocês. Por exemplo, você estava fazendo uma apresentação com uma boneca negra, né? Pode dar mais explicação porque você escolheu uma boneca negra? O que você estava mostrando para aquelas meninas, meninos assim? Sim, faz parte de um projeto que leva a história de princesas negras para o espaço escolar. Ele foi financiado pelo edital municipal das linguagens de cultura. A ideia é a gente discutir a identidade, a estética negra nas escolas, pensando na autoestima de meninas negras, né? Porque no espaço escolar geralmente é onde a criança tem uma experiência muito forte com racismo, especialmente as meninas com relação à sua beleza. E junto disso também, quando a gente vai falar sobre essa beleza, tem toda uma ancestralidade, um conhecimento. Então essa história pega essas possibilidades, nessa cultura afro-brasileira, essas possibilidades de conhecimento do que fazer com o cabelo negro e toda a beleza, toda a história que vem junto disso. Então, eu vejo
na tua apresentação tinha um ritual, né? Então, esse ritual tem a ver com o quê? Também tem a ver com as religiões afro-brasileiras. A Oxum é uma orixá, considerada a deusa da beleza e do amor. Então, a gente escolheu Oxum para fazer parte dessa história, que é uma deusa que a gente já estabelece, traz junto com a história também essa religião afro-brasileira, né? E também oferecendo isso para as crianças, essa referência de uma deusa negra, orixá, e que também discute o amor, a beleza. Entendi. Você é daqui da Chapecó? Eu sou de Juiz de Fora, Minas, mas moro aqui tem 5 anos. Já sofreu, como você falou, de preconceito? Então, você como uma menina negra, né? Eu sou negro também. Você já sofreu preconceito aqui em Chapecó? Bastante, bastante. E o que você retira na tua vida, por exemplo? Esse projeto é resultado disso, né? Eu nunca tinha sofrido tanto preconceito como quando eu cheguei aqui. Então eu percebi que eu precisava fazer algum movimento. Imagino que vocês também passem por isso, né? Não é só sofrer preconceito, mas tem que ter alguma reação e tal. Por isso que eu comecei esse projeto, inclusive, depois de sofrer esse tipo de agressão na rua, no salão de beleza, por parte de homens, as pessoas não acreditarem na minha capacidade por eu ser uma mulher negra, essa preterição para relacionamentos. Então, é resultado desse preconceito. Entendi. Última pergunta. Esse tipo de apresentação é uma apresentação que você já apresentou em outro lugar ou só? É a estreia, menino. É a primeira vez. Entendi. É a primeira vez. Logo a gente vai para as escolas, porque tem a contrapartida. E aí vamos perceber como é que as crianças recebem isso também, né? Então, vou dizer para vocês que a tua apresentação foi muito show de bola. Parabéns para você. Obrigada. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho também. Uma ótima ideia, porque na cidade não tem, né, cobertura. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Eu já entrevistei uma menina que estava fazendo um facial e também tem uma outra menina que estava fazendo uma apresentação sobre a raça negra. E agora vamos conversar com uma outra menina aqui que está fazendo uma coisa muito legal aqui. Vem aqui comigo. Oi? Tudo bom? Tá bom, tá bom. Olha que bonita. Então, a gente veio aqui para conversar contigo sobre o teu trabalho, que é um bom trabalho, bem bonito. Então, primeiramente, estou aqui com quem? Com a Laila. A Laila? Laila, isso. Laila? Laila. Então, desculpa, mas eu não consigo. Então, esse trabalho, tipo, qual é o objetivo desse trabalho aqui? Hoje o nosso objetivo é fazer uma ação solidária, né? Uma ação cultural também que promova a autoestima dos jovens e das pessoas, né? A gente está usando as tranças, a contação de história, a música, tudo isso para envolver as pessoas, né? Para a gente conseguir se sentir um pouco mais bonito, né? Trazer um pouco mais de leveza e realmente de boniteza mesmo, de ser bonito mesmo, né? Legal, legal. Trazer alguma, tipo, uma movimentação cultural principalmente, né? E fomentar isso, né? A gente aqui no Brasil vive uma história de racismo muito grande, né? Relacionado ao cabelo das pessoas negras, cabelos crespos, cabelos trançados, cabelos dredados. Então, isso é muito caro, né? Para que a gente consiga levar para todas e todos, né, essa possibilidade de trançar o cabelo e de contar um pouco dessa história, né? Da importância que ele tem para a população aqui. Então, nessa atividade hoje, eu vejo quase tudo tem a ver com a raça negra, por exemplo, a forma de pintar os cabelos. Sim. Então, tinha uma outra apresentação falando sobre as meninas negras. Por que a gente foca sobre isso? Nesse momento, sim. Então, primeiro que o nosso trabalho envolve isso, né? Por exemplo, o meio da Gerli, ele tem muito essa carga da nossa ancestralidade. A gente sabe que a gente não é negra retinta, por exemplo, né? Mas aqui o racismo é tão forte que quanto mais, mais próximo você está perto da raça negra, você sofre algum tipo de discriminação, né? Então é para conscientizar. Por que a gente precisa tocar tanto nesse assunto? Que é para conscientizar mesmo. A gente
gente vê dentro das casas, né, das escolas, algumas coisas sendo reproduzidas, do tipo, olha, aquele cabelo é feio, aquele cabelo é mal cheiroso, aquela pessoa não é bem-vinda porque ela é desonesta. E não é isso, né? A cor da pele, ela não fala sobre a honestidade, sobre a intelectualidade, a inteligência, a competência de ninguém, né? Então, que todos precisam ter o mínimo de possibilidade e oportunidade para demonstrar. E é principalmente por conta dessa carga do racismo que a gente fala disso, né? E outra coisa, né? A maioria das regiões que são afastadas no Brasil, a maioria é da população negra. A gente não tem essa realidade aqui. Mas no resto do Brasil é assim, entende? Então, a gente entende como que é difícil, né? Tipo, tem um choque cultural. E eu acho que o choque cultural, para ser resolvido, a gente precisa conversar, criar diálogo, conscientizar, mostrar que é bonito também, que todo mundo pode fazer, mas que isso tem uma origem, e essa origem tem que ser respeitada, né? Você já sofreu preconceito aqui em Chapecó? Algumas vezes, né? Tipo, principalmente quando eu cheguei, assim, como eu sou paulista, se você não nasce aqui, você já é visto, mesmo que você seja branco, no caso, né? Você já é tipo, quem é você, qual é o seu nome, de onde você veio, por que você veio, tem todo um questionário, assim, que as pessoas fazem para saber quem você é. E eu não vejo uma realidade assim, né? Então, enfim. Última pergunta, você tem por exemplo, uma mensagem para mandar para quem já sofreu preconceito? Sim. Eu tenho uma mensagem, conscientize. Saiba quem você é, quais são as leis que nos protegem e vamos se juntar, porque todo mundo precisa de dignidade, merece dignidade, e não é pela cor da nossa pele que a gente tem que ser preterido, não. Entendi. A gente tem que ganhar todos os espaços e falar em todos os espaços que a gente tiver. Muito obrigado. Só isso. Tá bom. Então, a gente estava conversando com uma menina aqui sobre o preconceito, porque aqui nessa atividade eu vejo que a gente foca, por exemplo, no racismo, porque aqui em Chapecó não tinha muitos negros, e nesse momento está chegando muitos negros, por exemplo, haitianos, brasileiros de outros estados, e a gente está sofrendo de preconceito. Então, vou mandar essa mensagem para vocês que já sofrem preconceito. Não fiquem cabeça por baixo, ficar de cabeça por cima e não tenham medo de ninguém. Muito obrigado. A gente está aqui com o DJ, né? O DJ, não sei... Covil. Como que é? Covil. Então, o que tem na programação dessa atividade aqui hoje? Hoje a gente vai ter um pouco de apresentações de hip hop, de manifestações culturais de hip hop, que vai ter a partir de grupos cantando, vai ter também contações de histórias também com outros pessoais, vai ter maquiagem, corte de cabelo também com outro pessoal também, tudo isso envolvendo a comunidade aqui do bairro Jardim do Lago. Então vai ter tipo alguns grupos formal assim? Sim, vai ter o Forja, que é o Grip, ele vai estar cantando, contando os sons dele, né? Cantando os sons dele. Vai ter o LDO também, o Lado Oeste, que é a rapaziada ali, o Luan e o Matheus. E vamos estar aí apresentando um pouco para a comunidade conhecer o rap, né? E participar também, né? Cada vez mais. Entendi. Eu vejo que você tem cara de um DJ internacional. Não, eu tenho um outro projeto de música que não envolve só hip hop. Eu trabalho também com outras vertentes, que é o psytrance, música eletrônica. Aí eu já envolvi um pouco mais com outro pessoal de fora também, algumas coisas assim. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Certo.